Olá, aqui é o Álvaro Eloy do portal do retrato.com.br e o post de hoje com o título de flash externo ou flash fora da câmera, ou ainda como alguns chamam de técnica do strobist, que é quando você, com o recurso de um rádio disparador, aliás com dois rádios disparadores, um é o transmissor que vai em cima da câmera e o outro o receptor que vai no flash de reportagem, no speedlight ou no flash de estúdio que seja, você consegue disparar esse flash sem um fio que liga ele até a câmera. É um sistema wireless, como diz o americano, um sistema sem fio. Então nós vamos falar dessa técnica e vamos falar de muitas outras coisas relacionadas ao retrato externo. Eu tenho várias fotos para ilustrar esse post de hoje e essa foto que está na tela eu tenho que explicar a razão dela estar aqui, o porquê ela está aqui. A primeira coisa sobre o retrato que o profissional deve aprender é que existe dois horários no dia ideais para se fotografar pessoas. O primeiro deles seria até 2 horas depois que o sol nasce, e à tarde iniciar o ensaio fotográfico até 2 horas antes dele se pôr. É o momento em que o sol se encontra mais ou menos nessa posição que a gente chama de luz rasante, uma vez que ela está bastante baixa, né, em relação ao horizonte, e que ela produz esse efeito bonito aqui no cabelo dessa aluna, em que doura o cabelo e que ilumina, dá aquele charme especial, e normalmente ela separa, essa luz separa o cabelo, separa o corpo do modelo do fundo, que normalmente está escuro, como é o caso aqui. Justamente o posicionamento dessa modelo está totalmente errada. Ela deveria estar aqui do lado dessa aluna, o professor aqui no caso deveria estar fotografando daqui para lá. Ele estaria fotografando contra a luz. O sol então seria usado como luz secundária, luz de cabelo ou de recorte, e esse softbox aqui do lado estaria fazendo as vezes de uma luz principal, iluminando completamente o rosto do modelo, com o uso de uma objetiva correta. Eu não sei se ele está fazendo isso aqui nessa foto, uma objetiva certa de retrato, que seria em torno de 90mm a 135mm, ele se utilizando desse fundo totalmente compacto, com bastante folhagem, isolando a modelo aqui na frente desse fundo bem compacto, não deixando aparecer, por exemplo, essas árvores, que é muito comum em retrato, a pessoa colocar a modelo aqui, fotografar daqui para lá, e fica aparecendo esses troncos horrorosos, esses galhos, esse branco do céu, distraindo a fotografia e competindo em atenção com a pessoa que está sendo fotografada. O modelo tem que estar um pouco longe do fundo, deve estar o mais longe do fundo possível, que é justamente para ajudar a desfocar bem esse fundo. E esse fundo tem que ser totalmente compacto e com bastante folhagem, como aqui. Essas árvores de pequeno e médio porte que estão aqui serviriam também para um excelente fundo. Não como ela está aqui tão perto, mas um pouco mais longe, justamente para poder jogar tudo fora de foco. Eu tenho uma pasta no meu computador que eu jogo várias fotos, né, como essa daqui, curiosas tal, e que eu chamo de os assassinos da luz. São aqueles profissionais que estão fotografando inadvertidamente, às vezes eles estão numa situação de luz fantástica, que não precisa absolutamente de nada, e eles jogam um flash para acabar de matar aquela cena. Ou numa situação em que o posicionamento do modelo, como aqui, está totalmente errado. Então essa pastazinha tem várias fotos lá, e esse slide seguinte é uma delas, dessa série de Os Assassinos da Luz. Aqui é um final de tarde que o sol já muito fraco já se escondeu no horizonte, e a gente pode perceber que é uma luz muito suave, muito bonita, que aqui, por exemplo, nós não vemos nenhuma sombra aqui embaixo do corpo do fotógrafo, aqui da auxiliar ou da mochila dele, e nesse destaque a gente pode ver que é uma luz muito bonita, muito suave, e tem um assistente aqui jogando um flash direto, matando completamente a qualidade dessa luz fantástica. Nesse caso, o profissional consciente, o profissional que entende de iluminação, que domina a arte de iluminar pessoas, usaria esse flash aqui que está sendo usado frontalmente, usaria como um contraluz. A auxiliar estaria posicionada mais ou menos por aqui assim, jogando essa luz para pegar aqui no cabelo da modelo e iluminar um pouco o véu. Aí sim, mas isso tudo de maneira muito sutil, uma luz bem fraquinha, só para dar eu costumo usar um termo assim, só para dar um tapinha, vamos dizer assim, no cabelo e aqui no véu, para dar um brilho no véu, e para criar um brilhozinho, uma iluminaçãozinha aqui no cabelo para separar do fundo e ajudar a dar um charmezinho na fotografia. Essa seria a função correta desse flash, não aqui como está sendo colocado. O terceiro slide é desse mesmo fotógrafo. Agora aqui ele está numa situação de luz fantástica. Todo fotógrafo que sabe identificar a luz e a qualidade dela e o efeito que ela está fazendo na fotografia,
ele sempre procura uma situação como essa. Aqui nós estamos numa situação de luz chamada luz de varanda, que seria essa cobertura aqui em frente da Estação da Luz de São Paulo, que se produz uma luz muito bonita e muito suave, como a gente pode ver aqui no destaque, né? Uma luz belíssima, que não precisaria absolutamente de nada. E mais uma vez a assistência está aqui matando essa cena. Por isso que é mais uma foto que ganhou esse codinome de Os Assassinos da Luz. Situação parecida, eu encontrei uma vez com um amigo meu, após a gente jantar no restaurante, e eu percebi essa luz muito bonita na entrada do restaurante, e pedi que ele se posicionasse ali. Eu estava com uma câmerazinha dessa chamada compacta zoom, né, que tem aqueles zooms possantes de 400mm, de 600mm, e pedi para ele ficar ali para mim fazer essa foto dele. Primeiro eu posicionei ele de tal maneira que eu pudesse usar essa caixa de luz aqui do fundo como fundo, que é um cinza neutro, né? E eu consegui fazer isso porque era um zoom muito possante. Parece que eu usei em torno de um zoom aí de 150mm por aí, para fazer apenas o close dele. Mas antes de mostrar o close nesse slide seguinte, eu quero fazer as observações aqui necessárias. A gente percebe que essa parte oposta aqui do rosto, do qual vem a luz, tem uma sombra muito pesada. Então eu resolvi me utilizar do flashinho embutido da câmera e fui nas configurações, né, desse flash, fui lá em compensação de exposição do flash e diminuí um ponto na potência dele, de tal maneira que eu conseguisse, como eu consegui aqui, preservar um pouco da sombra, não eliminando ela completamente. Se eu não tivesse diminuído a potência em um ponto, essa luz seria uma luz chapada, que não traria essa beleza aqui de rica de detalhes, de profundidade, de massa, que é uma coisa belíssima no retrato. Quando você faz uma foto com flash em cima da câmera, ou com flash embutido da câmera, direto, iluminando por completo o rosto do fotografado, você tem uma luz chapada, uma luz que não está dizendo absolutamente nada. Não se pode chamar de retrato uma foto feita nesses moldes, dessa maneira. Quando a pessoa sai para fazer um casamento, é lógico, a noiva entrando lá na frente do altar, não tem outra maneira senão usar o flash que está em cima da câmera. Mas na hora de fazer o ensaio de rua, esse flash tem que sair de cima da câmera e tem que ir para um stand de luz, ou tem que ir para um monopé, para um assistente segurar, e com um modificador de luz ali, ele deve usar esse flash com luz principal para produzir um certo grau de sombra, para dar criatividade, beleza e uma conotação até de arte nesse retrato. Se você está fazendo luz chapada, luz direta, você não está produzindo um retrato, você está apertando o botão e fazendo simplesmente uma foto. Bom, o que a gente vale ressaltar aqui é que eu me utilizei do flash embutido da câmera para fazer essa técnica de luz de preenchimento, mas poderia também ter sido um flash fora da câmera, rebatido numa sombrinha ou mesmo no softbox. Aí ele poderia estar aqui à direita, né, nessa parte aqui, do lado da câmera, preenchendo a sombra também da mesma maneira. Mas você pode fazer isso com um resultado excelente, como está sendo comprovado nessa foto, através do seu flash embutido da câmera ou através do flash que normalmente você usa, os profissionais usam em cima da câmera, que vai ali na sapata da câmera. Esse slide agora mostra a seguinte situação. É uma situação parecida com as anteriores, em que o modelo, um senhor que é um escritor, pediu para que eu fizesse o retrato dele para ilustrar um livro que estava para ser publicado. Eu me lembrei que próximo à casa dele tinha esse local de um amigo meu que eu pedi emprestado. Na realidade é um estacionamento, como você pode ver aqui pelo carro, e que tem esse tipo de cobertura com esse material plástico meio transparente. Mas na realidade aqui, o rosto dele está sendo iluminado por essa parte aqui de céu aberto, desse lado aqui que não tem nada. Aquela luz suave, que não é uma luz direta, é aquela luz suave do céu aberto e que vem de uma maneira assim, como se fosse um imenso softbox para iluminar o rosto da pessoa, e que teve esse resultado aqui fantástico. Se eu jogasse qualquer tipo de luz aqui, eu ia matar essa luz maravilhosa, que às vezes até é muito difícil conseguir em estúdio. É uma iluminação básica de estúdio, chamada luz curta, porque ela projeta a sombra no nariz aqui do lado, luz curta, o loop light, ou borboleta modificada, e justamente eu não precisei usar nem rebatedor. Eu tinha rebatedor no meu carro, mas não precisei usar o rebatedor, porque o próprio ambiente em volta de onde ele estava já rebatia de volta a luz e preenchia a área de sombra de uma maneira belíssima, como está aqui. Nesse slide desse ensaio fotográfico que eu fiz a questão de uns 15 dias atrás, de um pré-casamento, eu tinha achado um lugar interessante, bonito, que eu tinha certeza que ia render uma foto bonita, mas a situação de luz está bem desagradável. É difícil falar isso, mas eu tenho uma loja de fotografia, eu já imprimi muitas fotos de profissionais da cidade nesse tipo de situação, em que um sol muito forte
ilumina parte do rosto dos fotografados, estourando completamente, ficando branco, e a outra parte fica em sombra. Esse é um outro caso, uma outra situação em que você deve chegar com o flash fora da câmera, um flash que está sendo rebatido. No caso aqui eu gosto muito de usar uma sombrinha branca, uma mini sombrinha de 50 centímetros de diâmetro, e eu gosto que a luz do flash passe através da sombrinha, que ela fica muito suave e preenche as sombras de uma maneira muito agradável, ou ela pode ser usada também com uma luz principal, produzindo uma sombra muito fraquinha. Então, nesse tipo de situação, é que cabe ao fotógrafo enxergar que ele está numa situação de luz horrível, que o local é bonito, pode render uma foto bonita, mas que ele tem que consertar esse problema. Então aí é a hora de entrar o flash. Vai entrar de maneira correta, de maneira a contribuir para valorizar esse retrato. Então, nessa segunda foto eu fiz um close, o assistente segurou um flash aqui nessa posição aqui, mais ou menos do lado esquerdo que eu estava fotografando, preencheu as sombras e eliminou, através do posicionamento correto, né, do flash, eliminou essa luz que estava estourando aqui no rosto deles. É lógico que eu também fiz alguns ajustes na velocidade, aumentei um pouco a velocidade para diminuir a intensidade dessa restinha de luz que estava pegando aqui no rosto dela. Mas da situação de luz anterior para essa, convenhamos que houve um incremento muito grande e o resultado é muito legal. Aqui nós temos o posicionamento da modelo, ela está embaixo de uma varanda alta, com cobertura de telhas comum, então não está rebatendo luz de volta. E a gente percebe que a luz não está legal. Tem sombras no rosto, o olho não está iluminado perfeitamente, esse fundo está muito estourado, está muito claro demais, está competindo com o modelo. Além do mais, ele está muito em foco. No retrato é desejável que você desfoque o fundo, justamente para centrar a atenção no rosto da pessoa que está sendo fotografada. Nessa outra fotografia, eu abri mais o diafragma para dar um desfoque, né, melhor no fundo, e o que eu consegui, mas ainda a luz não está boa. Essa área do rosto está muito mal iluminada, essa luz não é legal, apesar de muita gente achar que está perfeita e que não precisa de nada, mas precisa. E agora eu vou mostrar para vocês como pode ser incrementada essa fotografia com o uso de um acessório bem simples. É um flashinho de reportagem fraco, que não é top de linha como muitos que tem no mercado, Nikon, Canon. É um flashinho METS, fraquinho, porque quando você trabalha com retrato externa, você tem que ter em mente que você sempre vai usar diafragmas todo aberto, quando é o caso de uma única pessoa aqui, quando é o caso de um corte como esse de busto, que a gente chama, ou de meio corpo, você vai usar totalmente aberta a objetiva. Você pode usar ela também totalmente aberta quando você faz um close fechado aqui no rosto da pessoa. Só que aí você tem que tomar muito cuidado com o plano do sensor da câmera em relação ao plano do rosto, para colocar os dois olhos em foco. Aí o foco é muito crítico e esse olho tem que estar muito bem focalizado. Se você está fotografando, por exemplo, daqui para cá, com o objetivo todo aberto, está fazendo um close, a profundidade de campo é muito pequena, é muito reduzida. E se você focaliza nesse olho, normalmente o segundo olho vai sair fora de foco. Então é importante observar que você tem o plano do sensor, seria aquele plano do filme, vamos dizer. Antigamente era o filme que ia no lugar do sensor, que capta hoje a imagem. Então o plano dos sensores tem que estar paralelo com o plano do rosto, para colocar tudo em foco. Então essa luz, como eu estava dizendo, não está boa, ela está péssima. Então, de que maneira que nós melhoramos essas duas fotografias? Nós fizemos o seguinte: nós nos utilizamos dessa sombrinha de 50 centímetros de diâmetro, é uma mini sombrinha que eu mandei vir da China. Eu fabriquei um dispositivo para que essa luz da sombrinha ficasse ainda mais suave. Como a gente pode ver aqui, uma sombra bem fraquinha, de uma luz curta, uma luz borboleta modificada, ou também chamada de loop light, que projeta essa sombra também, que está bem fraquinha aqui embaixo do queixo da fotografada. E na realidade o que eu fiz aqui nessa foto, além de usar um modificador da luz, né, que seria essa mini sombrinha, a coisa mais importante também foi configurar a câmera de tal maneira em que eu conseguisse deixar esse fundo mais escuro um pouquinho para não chamar tanta atenção, e também cortar um pouco da luz de cabelo. Como ela tem o cabelo muito claro, se você não sabe fotografar corretamente, se o fotógrafo iniciante não sabe a técnica do balanceamento de luz, em que ele balanceia a luz do flash com a luz ambiente, normalmente esse cabelo que já é claro, ele estoura e fica totalmente branco e totalmente estourado. Então aqui, fazendo configurações corretas de velocidade e diafragma, eu consegui uma luz bem fraquinha, só para poder contornar o cabelo e dar esse brilhozinho especial.
Nessa foto seguinte, nós mantivemos o padrão. Agora aqui o efeito da luz curta aparece de uma maneira mais evidente aqui, através dessa sombra aqui. A sombra embaixo do pescoço continua sendo suavíssima, justamente pelos motivos que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Eu vou mostrar como eu consigo fazer com que a luz de uma sombrinha tão pequena, de 50 centímetros de diâmetro, uma sombrinha pequeníssima, tenha um resultado tão bonito assim. E eu vou explicar o motivo, o que eu fiz para conseguir isso aqui. Nessa terceira foto, o padrão continua, aí você posiciona a luz de uma maneira em que você vai começar a manipular o modelo para não mexer tanto na iluminação. Aqui nós temos um segundo padrão de luz agora, chama-se luz borboleta. É uma luz que está frontal aqui em relação à linha do nariz dela e que está projetando essa sombra aqui embaixo do nariz que lembra a asa de uma borboleta. Por isso que ela se chama luz borboleta ou butterfly light. Aqui a coisa que se tem a enfatizar aqui continua sendo o efeito da luz de cabelo, que é belíssima, luz fraquinha, muito bonita, que é a luz do sol. Nós estamos fazendo a foto como manda o manual de fotografia de pessoas, manda que a gente coloca sempre o modelo de costa para o sol e que a gente fotografe contra o sol. Como nós estamos numa área protegida, uma varanda, toda essa iluminação foi eliminada, foi sobreposta pela potência do flash. Então agora o modelo está sendo iluminado totalmente pelo flash reportagem, que eu vou mostrar logo em seguida, que foi usado também uma sombrinha difusora, um tecido branco. Aqui tem uma comparação do antes e depois. Essa é a foto amadora brava, antiprofissional, em que o modelo, o rosto não está bem iluminado, existem sombras, né? O fundo está muito nítido, né? Está muito extrativo, competitivo. E aqui é uma foto bem profissional que serviria para ilustrar a capa de qualquer revista hoje a nível nacional ou internacional. Uma belíssima foto, com um pouquinho mais de tratamento de imagem, talvez escurecendo mais um pouquinho as bordas da fotografia aqui, fazendo uma vinheta. Nós temos uma foto de uma qualidade bem profissional. A ficha técnica, eu utilizei uma objetiva de 45mm no formato da mirrorless, da câmera sem espelho que eu uso, que é a Olympus, e uma objetiva de 45mm multiplicada pelo fator 2, ela se torna uma 90mm, que no formato analógico, no filme de 35mm, ela corresponde a 90mm. Eu usei o uso 100, porque tinha muita luz, e usei o diafragma todo aberto, o f8, uma velocidade de 250 avos de segundo. Se você for fazer esse teste agora, pegar a sua câmera, colocar ela no ISO 100, e com objetiva com abertura de f8, como está aqui, está dando uma velocidade de quase 4.000 avos de segundo, com objetiva toda aberta, uma cena muito iluminada. Então, a maneira que eu encontrei de baixar a velocidade para o limite máximo que a minha câmera permitia para usar flash, que é 250 avos, eu coloquei na frente do objetivo um filtro de densidade neutra e variável, que na realidade é um filtro cinza e que reduz a entrada de luz da objetiva. Quando ele reduz a entrada de luz, e ele tem um anel que você pode girar e aumentar a potência, deixando entrar menos luz ou mais luz, então você consegue chegar num nível, reduzindo a entrada da luz, naquele limite de velocidade que aquela câmera permite para você trabalhar com o flash. Foi por isso que eu consegui, inclusive depois subexpondo 2 pontos na velocidade, consegui um fundo inclusive mais escuro, foi justamente com filtro de densidade neutra e variável. Se você acessar o meu site, o portal do retrato.com.br, e procurar lá nos posts que estão lá, você vai encontrar um chamado filtro de densidade neutra, como usá-lo no retrato. É uma postagem que é um texto, não é um vídeo, em que eu explico detalhadamente como usar esse filtro no ensaio externo. É um acessório que deve estar permanentemente na bolsa de um fotógrafo que faz retrato externo, assim como o filtro polarizador também, que a gente pode até falar mais para frente sobre ele. Aqui eu mostro como foi o set da fotografia, né? Nós temos aqui a luz principal, aqui com um flashzinho passando, a luz passando através do tecido, e nós temos a câmera aqui em cima do tripé e o rádio disparador. Nessa foto nós temos um detalhe, um close do equipamento que eu usei. Aqui está o Olympus EM1, com objetiva de 90mm, um parasol. Óbvio, não deveriam ser fabricados objetivas sem o parasol. O parasol deveria ser um acessório que fosse impossível de tirá-lo de frente da objetiva. Ele deveria estar constantemente acoplado aqui, porque ele é muito importante para a proteção da lente, para evitar que luz atinja o objetivo e tire o contraste da fotografia. Nós temos aqui o rádio flash disparador, que seria o transmissor, e aqui um flashinho METS 54 AF digital. Aqui nós temos o adaptador de sombrinha. Se essa sombrinha fosse colocada direto aqui no local onde está esse adaptadorzinho que eu mesmo mandei fabricar, primeiro o centro dessa sombrinha ficaria
deslocado muito para baixo. A luz do flash estaria pegando muito na parte superior da sombrinha, não estaria dando um efeito muito legal. Então eu fiz esse pequeno aparato aqui, esse pequeno acessório, justamente para deslocar o flash mais para baixo, né, deixar a sombrinha mais para cima, de tal maneira que a luz pegasse no centro da sombrinha e que também que afastasse o mais longe possível, afastasse a sombrinha da fonte de luz. Existe uma regra básica que diz assim: quanto mais longe a cabeça do flash, a tocha do flash está da sombrinha, mais suave é a luz. E isso foi provado nas fotos anteriores que eu acabei de mostrar. Se essa sombrinha estivesse aqui bem próximo do flash, nós teríamos uma sombra muito mais pesada. Esse é o segredo de uma sombra bem mais suave. Aqui é um close da sombrinha, né? Aqui a gente pode ver a distância real que ela está bem longe da tocha. Normalmente o pessoal coloca quase aqui encostado na tocha, e é onde ele vai obter uma sombra muito mais pesada, uma luz um pouco mais dura. Quanto mais longe você colocar e quanto maior for a sombrinha, mais suave é o resultado. A ficha técnica completa então está aqui: câmera Olympus OMD EM1, objetivo 45mm, flash METS 54AF digital, que é compatível com o Olympus. Vocês observaram que a câmera está num tripé chinês chamado Baike 2 em 1. O código dele é Q666. É um tripé fantástico, que ele aguenta até 6 quilos, e que você tem a possibilidade de tirar uma das pernas dele e ele acaba virando daí um monopé, quer dizer, você tem 2 equipamentos num só. E ele, depois de dobrado, ele tem 4 seções, as pernas dele tem 4 seções, e quando você encolhe totalmente elas, você tem um tripé que está mais ou menos fechado, com um comprimento mais ou menos de 35 a 40 centímetros. Ele é muito pequenininho, muito leve, que ele é todo de alumínio. E é um tripé que eu recomendo para todo mundo, inclusive o pessoal que tem full frame, que é uma câmera muito mais pesada. Esse tripé é fantástico, é muito bom, e o preço dele também é excelente. O rádio disparador que eu usei foi o Cactus V5, a mini sombrinha de 50 cm de diâmetro, e o stand de luz de 1,80 m de altura e um adaptador para o Speedlight. Eu vou encerrando por aqui esse post. Eu espero que você se inscreva no meu canal. Se você também tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, você pode deixar aqui embaixo desse vídeo e compartilhar com um amigo, né, esse post, que como você deve gostar de fotografia. Se você ainda não se cadastrou também seu e-mail no meu site, você pode fazer isso agora para receber gratuitamente, assim que você fizer o cadastro, o meu e-book Iluminação Básica do Retrato. É um guia rápido com 20 páginas que demonstra os 5 padrões de iluminação básica, e para quem está como você começando vai ser uma grande ferramenta. Deixo aqui meu muito obrigado, até o próximo vídeo.